Graça e paz, boa noite. Hoje estaremos falando sobre silenciar para vencer. A graça e paz, boa noite a todos. No livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, o texto vai nos falar de Ana. E Ana não tinha filhos, não poderia ter filhos, porque o Senhor havia lhe cerrado a madre. Ana estava estéril. E por conta disso, a sua rival zombava, irritava Ana. No livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 2, o texto nos diz assim: tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. E no versículo 6 e o 7, o texto nos diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? No versículo de número 11, a Ana faz um voto com Deus dizendo, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. E Ana, no versículo 16, ela responde: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então, veja que o texto vai nos dizer, no versículo 6 e versículo 7, né, o autor aqui do livro, ele repete, ele vai repetir, né, a rival a provocava excessivamente para irritar. No versículo 7, torna a repetir, né? Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Então veja que ele está dando ênfase a isso. A ênfase que o autor está dando aqui a rival, a Penina, irritava a Ana, provocava ela, porque ela não dava filho ao seu marido, né? Bom, nem sempre quebrar o silêncio é um bom negócio e traz bons resultados. Muitas das vezes, quando somos afligidos, irritados, quando alguém nos provoca, quando somos humilhados, né, o desejo é de falar, desabafar, né, até mesmo contra-atacar, né? Embora o ditado popular sugere que quem cala consente, a sabedoria mostra que o silêncio é uma ferramenta poderosa. E na maioria das vezes, a melhor resposta. O silêncio pode ser usado para evitar conflitos desnecessários. Afinal, para que gastar energia tentando convencer pessoas que não conseguem entender o propósito? Muitas das vezes, é melhor o silêncio do que ficar gastando energia com pessoas que não entendem o propósito, não conhecem a nossa dor, não sabem o que estamos passando. Então é melhor o silêncio. O silêncio pode produzir mais paz do que muitas palavras. Eu gostaria de destacar aqui 2 pontos para nossa meditação e reflexão. Primeiro, o silêncio como uma atitude correta. Usar o silêncio como uma atitude correta, uma atitude sábia. O nome de Ana está ligado à agradecida, agraciada. Mesmo diante das circunstâncias, vemos que Ana manteve fiel ao nome que os seus pais escolheu para ela, agraciada. Mesmo numa situação adversa, né? No Antigo Testamento, uma mulher não poder ter filhos significava uma vergonha para o seu marido,
porque não dava continuidade ao plano. Além de ser uma vergonha para o seu marido, também essa mulher, por não gerar filhos, era considerada como um castigo de Deus. Ela estava recebendo um castigo divino, um castigo de Deus. Por isso não gerava filhos. Então olha a situação dessa mulher. Já abalada psicologicamente, ainda tendo a sua rival, né, irritando, procurava lhe irritar constantemente, como o texto que nós acabamos de ler nos informa. Quando Ana era insultada, ela não reivindicava. Você não vai ver Ana reivindicando, Ana fazendo contraponto com a sua rival. No versículo 6, né, e o 7, vai dizer que a sua rival irritava excessivamente para irritá-la. Ela provocava ela para irritá-la, para tirar do sério. Até mesmo para que Ana viesse blasfemar contra o Senhor, culpar até mesmo Deus por aquela situação que ela estava vivendo. Mas você não vai ver Ana retrucando, você não vai ver Ana reclamando, murmurando, mas ela mantinha o silêncio, né? A Ana ainda não conhecia os ensinamentos de Jesus como nós conhecemos hoje. Hoje nós temos o ensinamento de Jesus, temos o Espírito Santo que nos dá domínio, controle próprio, mas a Ana, ela não tinha conhecimento de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, mas deu bom testemunho diante da sua rival e também diante do sacerdote, quando ele vê que ela está ali como se fosse embriagada, porque ela só mexia os lábios, mas não saía som. Ana não emitia nenhum som da sua boca. Mesmo assim, ela deu um bom testemunho diante deles, né? Ela fez exatamente como o apóstolo Pedro disse a respeito de Jesus. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 23, o apóstolo Pedro ele diz assim, ó: Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Está falando de Jesus. Jesus mesmo quando foi maltratado, ultrajado ali, ele não reivindicou. Pelo contrário, ele manteve em silêncio, ficava em silêncio e entregava tudo àquele que julga retamente, que é o Senhor. Assim nós devemos agir. Quando somos humilhados, quando alguém vem nos irritar, nós devemos manter essa paz interior, esse controle, esse domínio próprio, e entregando ao Senhor que julga retamente. Porque a nossa justiça, ela pode ser totalmente voltada para a ira, para o ódio. E isso não agrada a Deus. É preciso controlar a raiva. Ora, como Ana pôde agir tão agradável a Deus, sofrendo humilhações e sendo irritada todos os dias? Com certeza ela confiava no Senhor. Porque a Ana era uma mulher de oração. O texto vai dizer que ela estava orando, ela permanecia orando. E isso lhe deu controle, lhe deu domínio próprio, para não responder, não entrar na provocação da sua rival e não atribuir a Deus a sua circunstância, o seu sofrimento. Infelizmente hoje, muitas pessoas, quando passam por uma dificuldade, são humilhadas, quando alguém a irrita no trabalho, na escola, na igreja, em casa, automaticamente ela passa também a agredir com palavras, passa a se justificar. Alguém fala uma coisa para ela imediatamente quer se justificar, cria contenda. O justo não se justifica, aquele que tem o domínio próprio não se justifica incendiando contenda no lar, na sua vida. Tem domínio próprio, né? Tem que ter domínio próprio. Lá em Jonas capítulo 4, versículo de número 4, Deus manda Jonas ir para Nínive, pregar Nínive, e Nínive vai se arrepender. Jonas, ele se irrita, ele pede para o Senhor, tira a minha vida. E lá em Jonas capítulo 4, versículo de número 4, se você tem uma Bíblia, pode testificar, pode ler, o Senhor vai falar para Jonas, é razoável essa tua ira? Está certa essa tua ira? Então a nossa ira não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Nós devemos ter o domínio, o controle próprio. O silêncio fala mais alto. Silêncio é a melhor resposta. O silêncio significa confiar no Senhor, confiar em Deus. Então podemos encontrar a resposta na Bíblia. A palavra de Deus nos dá a resposta. Ana procurava a face do Senhor. Ela vivia em oração. Estava em constante oração, né? E isso gerou em Ana uma transformação.
que possibilitou suportar as ofensas, por ela estar permanentemente em oração, em constante oração, buscando a face do Senhor, ela pôde suportar as ofensas, as irritações da sua rival. Então o conselho é permanecermos aos pés da cruz, entregarmos a Jesus a tudo aquilo que vem sobre nossas vidas, lançarmos no Senhor, confiar no Senhor, viver em oração, ter uma vida de comunhão com Deus. Então podemos suportar as aflições, as humilhações. Quando alguém vier nos irritar, nós possamos suportar e não irarmos contra eles. Então, a Bíblia, ela registra uma dessas orações de Ana. No capítulo 1 de 1 Samuel, o versículo de número 21, está registrado a oração de Ana. Ela diz assim, ó, então orou, versículo 21, perdão, vai nos dizer assim, subiu Eucana, seu marido, para sacrificar, para cumprir seu voto, né? Mas Ana, ela vivia em oração. Ana estava sempre em oração, ela tinha sua vida de oração, sua vida de comunhão com Deus. Então, no capítulo 2 de 1 Samuel, versículo de número 1, o texto nos diz assim, ó, então orou Ana e disse, ó meu Senhor, se regozija, ó Senhor, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Então vejam, a oração de Ana, né? Ela diz, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, ao invés de se irar, de entrar em contenda, de murmurar, até mesmo de se justificar, ela diz, olha, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Veja que Ana era uma mulher de oração, por isso ela pôde suportar quando a sua rival a irritava, né? Então, os acontecimentos com Ana, a tristeza e a humilhação que Ana passava, podemos extrair grandes lições. No caminho da tristeza, na qual sofremos acusações, injustiças, humilhações, devemos nos tornar pessoas de oração. Essas humilhações, a tristeza, né, perseguição, quando alguém nos irrita, podemos usar isso como um caminho para ir para a oração, para estarmos ao pé do Senhor. Devemos deixar nossos desejos, nossa vingança ao pé da cruz. Lá em Romanos, capítulo de número 12, o texto vai nos dizer assim, ó, Romanos, capítulo de número 12, o versículo de número 19. Você tem uma Bíblia, pode acompanhar, diz assim, ó, não vos vingais a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, quando nós estamos vivendo em oração e comunhão com Deus, nós temos esse discernimento. Né? Devemos deixar o nosso desejo de vingança, nosso desejo de ficar se justificando aos pés da cruz. Porque Ele, com certeza, responderá por nós. Ele dará a resposta certa. Então, isso é um princípio bíblico. O crente deve confiar no Senhor. O silêncio nos conduz à oração e nos leva a liberar perdão, evitar o rancor e crer em Deus como justo juiz. E Ele retribuirá a cada um. Então, é interessante nós notarmos isso. O segundo ponto que eu quero destacar é os frutos do silêncio. Em primeiro lugar, nós devemos, ter o silêncio como uma atitude correta. E o segundo ponto é os frutos do silêncio. Quais são os frutos do silêncio? O silêncio é uma virtude. Vivemos em uma época em que parece que a resposta rápida, imediata, demonstra força e autoridade. Parece quando está sendo ultrajado, quando a pessoa está sendo irritada, quando alguém está humilhando. Parece que dar uma resposta imediata é um sinal de autoridade, né? E não é. Não é. Mas o crente deve tomar caminhos diferentes. Seguir os ensinos de Jesus, que quando foi pressionado a se defender, ele decidiu ficar em silêncio. Lá em Marcos 14, capítulo 14, versículo 60, 61, quando Jesus está ali diante do sinédrio, ali está sendo interrogado, né? Perguntam para ele, você não vai responder nada? Estão te acusando e você não responde. Jesus manteve em silêncio,
ficou em silêncio, entregando tudo ao Pai. Aquele que julga retamente todas as coisas, né? O silêncio de Jesus nos ensina que nem toda provocação merece resposta. Nem toda provocação merece resposta. Você não vai ver Ana respondendo a Penina, né? Ela teve sabedoria. Há momentos que falar pode ser precipitação, mas permanecer calado demonstra sabedoria. Quando aprendemos o tempo certo de falar, demonstramos maturidade espiritual e total confiança em Deus. Devemos compreender qual é o momento certo de falar. O silêncio não necessariamente significa ausência de som, como Ana, né, que estava orando, mas não emitia nenhum som. Mas no coração, ela falava com o Senhor, ela apresentava as suas dores, sua humilhação ao Senhor, né? Quando decidimos não reagir, estamos proclamando com o nosso silêncio a nossa fé naquele que tudo vê e julga todas as coisas. Quando o barulho tenta dominar o silêncio, pode ser a nossa maior arma. O silêncio pode ser a maior arma quando o barulho ele tenta dominar. É uma grande oportunidade de mostrar o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo e é mantido através de orações. Quando estamos sendo irritados, quando estamos sendo humilhados, acusados, condenados injustamente, o silêncio é uma oportunidade de mostrar o domínio próprio, de revelar para as pessoas qual é o Espírito que habita em nós. E isso é fruto do Espírito Santo. E isso se mantém como uma vida de oração em comunhão com o Senhor. E Ana era uma mulher de oração. O silêncio demonstra a importância da sensibilidade espiritual e do discernimento. Nos mostra isso, né? Ana, ela vai entender isso. Quando, lá no livro de Reis, quando aquela mulher sunamita, né, ela tem um filho e o filho morre, e o marido pergunta, tá tudo bem? Ela, tá tudo bem. O servo do profeta pergunta, vai bem? Ela diz, vai tudo bem, tudo bem. Ela não abriu sua boca para reclamar com ninguém. Ela não abriu sua boca para falar mal do profeta que fez uma promessa para ela e agora o filho estava morto. Não. Ela ficou em silêncio. E nesse silêncio ela teve o discernimento que o profeta era um homem de Deus. Ela viu no profeta a santidade. Ela viu a presença de Deus no profeta. O silêncio nos leva a ter discernimento. Discernimento espiritual. Precisamos de enxergar essas coisas, né? Quando estamos em comunhão com Deus, em uma vida de oração e com a sua palavra, podemos entender que o silêncio da alma é maior do que o barulho da dor. O silêncio nos permite ouvir a voz do interior, ouvir a voz de Deus, ao invés de ficar ouvindo a voz externa e murmurar, reclamar e entrar em contenda desnecessária. A Ana, ela derramava o seu coração perante o Senhor. O silêncio de Ana não era fraqueza, mas era um sinal de maturidade e oração constante. Para concluir, se você pegar o texto, 1 Samuel, depois que Ana teve o primeiro filho, que é Samuel, o texto não vai dizer que Penina continuou a ter filhos, porém o texto relata que Ana teve mais filhos. No capítulo 2 de 1 Samuel, capítulo 2, o versículo de número 21, o texto nos diz assim, ó, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Veja que Ana foi abençoada. O Senhor respondeu para ela. Ela não entrou em contenda com a rival, ela manteve em silêncio, vida em oração, confiando no Senhor, e o Senhor a abençoou. Eis que o Senhor quer fazer na sua vida. Quero orar por você, para que essa palavra abra ali o entendimento, e você possa confiar no Senhor, e através do silêncio, de uma vida de oração, você possa suportar todas as provocações que vêm sobre a sua vida. Ó Deus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que teu Espírito Santo auxilie a essas pessoas que ouvem, que hão de ouvir esta mensagem, aonde essa mensagem chegar, que pessoas sejam abençoadas por intermédio da tua palavra, que elas possam, Senhor, ter esse discernimento espiritual, que elas sejam fortalecidas, encorajadas a manter uma vida de comunhão e oração. E na hora das provocações,
na hora que elas estiverem sendo irritadas pelos seus inimigos, por seus adversários, elas possam manter em silêncio, demonstrando uma confiança total no Senhor e no seu agir. E desta maneira, elas possam demonstrar, transparecer que são servos do Senhor, confiam no Senhor e que por meio da obediência à tua palavra e do silêncio, mostrando uma confiança, sejam poderosamente abençoadas. Assim como o Senhor abençoa a vida de Ana, abençoa estas pessoas. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Deus te abençoe.